Bom, desfazendo um pouquinho de embaraço que ficou aqui nesse trecho aqui do Gênesis 16, no verso 13 diz assim: Vatikra Hashem, né? Hashem, Adober Eleicha, Ata El Rui, Ki Umra Hakan Alom Raiti Achrei Loi Rui Ben Kadesh Uben Bared Veteled Hagar Le Avram, né? Vamos parar por aqui, que nós já estamos aqui já no verso 15. Então, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi que, no verso 13, esse foi o nome que ela deu ao Senhor, ainda falando lá de Agar, tá? Que ficou meio truncado ali. Foi o nome que Agar deu ao Senhor, que ele havia falado. Senhor aqui é uma tradução do tetragrama, não é Elohim nem Adonai, é uma tradução do tetragrama. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado. Quem está falando com ela é chamado de mensageiro, de malar, de meler, de anjo, mensageiro em hebraico. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Ber-Lai-Roi, né? Como nós lemos aqui, Beler, onde é que está aqui? Ber-Lahai-Roi, Roi, Roi, Ber-Lahai-Roi. E né, eis que entre Cádiz, o vem, e entre Bared, entre Bered. E aí segue e gerou Agar para Abraão, né? A Ismael e vai. Então a importância de nós observarmos esse texto aqui, de Gênesis 16, do encontro de um ser no deserto que vai ao encontro de Agar. E que os textos em português começa tratando ele como um mensageiro de Deus, que depois, como é que eu vou chamar isso aí? Eufemismo? Não sei. Fala como se fosse o próprio Deus, o que não é uma coisa totalmente estranha e anormal na Bíblia. Certos seres de uma autoridade muito grande têm de Deus o poder de se apresentar como o próprio Deus. Mas é importante nós distinguirmos quando acontece essa trama gramatical que procura deixar claro que é Deus que está, não é Deus que está ali, mas um mensageiro, uma autoridade, e quando é o próprio Deus, que é chamado em teologia de teofania, a manifestação de Deus em forma humana, tá bom? Agora sim, nós vamos passar para a leitura do texto interlinear, como prometemos, de Gênesis 18. Tá bom? Em Gênesis 18 nós vamos... Eu acho que eu já li, né? Gênesis 18. Deus promete um filho a Abraão. Vou ler rapidamente
O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda na hora mais quente do dia, por volta do meio-dia, né? Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu à entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e se curvou até o chão e se prostrou. Disse ele: meu Senhor. Nós já fizemos essa leitura. Abraão está diante de 3 seres, mas ele se pronuncia no singular a um deles, chamando meu Deus. Meu Deus. Vamos ver aqui. Junto a ele, e viu e correu diante da tenda, né? Entrou na tenda, postou-se diante dele e disse: meu Senhor, Adonai. Adonai está no construto, no semirut, por isso ele está se referindo a ele na primeira pessoa, no possessivo, meu Senhor, não meus deuses. Diante de 3, ele fala com 1. Então precisamos começar a perceber aí que o texto não está dando margem para nós usarmos a nossa imaginação, a criatividade a serviço de Satanás, para criar doutrinas estranhas às Escrituras. Irmãos, se isso aconteceu e perdurou por 1.500, 1.800 anos, chega uma hora que isso tem que ser falado. E quando é o testemunha de Jeová que fala, os hereges não crê nas doutrinas santas da Sagrada Igreja como a doutrina da Santíssima Trindade. Não, vamos parar com isso e olhar a coisa com imparcialidade. Vamos deixar o texto falar. Nada como o próprio texto falando para acabarmos com toda a parcialidade. Porque quando o texto fala por si mesmo, não tem partidarismo que se sustente. Então, nós vamos ler aqui, agora a partir do texto interlinear. Essa régua está aqui, porque tem uma outra passagem que é Juízes, mas não está marcando isso não. Isso que está marcando aqui eu já li. Então, Vairá Elaiv Hashem Belne, né? Beilone, desculpe, Beilone Mamre Verru Yoshev Petar Haohel Kehom Hayom Va Isha Va Issa, com sim e não com shin. E ergueu em nave os olhos dele. Vaire e viu. Veine Sheloshá 3. Anashim, 3 homens. Nitzavim Alaiv Vairé Vairatz Lekratan Mipetá Arhel Vaiestahu Artzá Vaiomar Adonai Iná, por favor, por gentileza, Matzati en Beineha Alna Tavor Meal Avideha Yaká na Meat Maim
Espera que, por favor, trarei um pouco de água. Meat na maim. Verahatzu. Rakileihem. Verisha anu. Tahat. Ha-etz. Debaixo da árvore. Aguarde aqui debaixo da árvore. Vamos ver aqui. Li até o verso 4. Vamos ver o que nós lemos aqui. Vairá Elai Hashem. O Senhor apareceu, né? Aqui no texto hebraico, Abraão não aparece nas primeiras linhas. Para que fique claro a tradução, e aí a tradução, o tradutor usa legitimamente dessa técnica de tradução, ele coloca que está se tratando de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, ou seja, ao meio-dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu à entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão, se prostrou, né? E disse ele, Adonai, disse ele, meu Senhor. Aqui o texto, como quase todo o Antigo Testamento, está em construto, está na semirrude, né? Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os vossos pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que chegaram até este teu servo. Está bem, faça o que está dizendo. Responderam. Os 3 responderam. Alguém falou, mas de acordo com os 3 que estavam ali, né? Bom, nós lemos até aqui até o responderam até o verso 6, até o verso 5. No verso 6, ele diz, vamos pegar aqui o verso 6, porque aqui, irmãos, comparando a tradução com o texto interlinear que segue a Bíblia Stuttgartense, né? Nós vamos poder. E se apressou, vá e Emaher, Avraham, Ha-Orelá, para a tenda, Ha-Orelá, Sara, e para Sara, vá e Omer, e disse, Mahari, apressa-te, Shelosh, pega 3 medidas, Seim, 3 medidas, queimar de farinha, de solete, farinha de flor de farinha, farinha de flor de farinha, luxi, a massa, e faze o gote. O gote é bolos, bolinhos, bolos de pães, né? Massa de pães. Ve'el Rabacar Ratz Avraham. E para o gado graúdo correu Abraão. Vai cá e pegou, né? E pegou um filhote de gado graúdo, bem bacar, tenro, vatov, e bom, né? Vai etem, e deu el
Hanaar, ao jovem, Naara, jovem, moço, né? Ao escravo dele. Vai emarrer, e se apressou lá chute para preparar Otó para ele. Vai cá e pegou Remar, manteiga. Ver halave, e leite, lave é leite, né? E o leite. O vem rabacar, e o filhote do gado graúdo, Racher, que Assá preparou, vai e tem, e colocou perante eles. Verru Omed, e ele, o que permaneceu junto deles. Abraão permaneceu junto deles. Tahat, debaixo Haetz, da árvore. Va orelu, e comeram. Va yomru, e disseram o Lave a ele: onde está Sara? Ayer Sará, Esterra, tua mulher, né? Va Omer Ine Baorel. E Abraão respondeu: ela está aí na tenda. Va Yomer Chuv, e disse, retornar, Hashuv, retornarei. Isso é uma estilística da gramática hebraica, da maneira de dizer: eu vou retornarei, Eleha a ti, como o tempo, Kaet, Hayá. Agora aqui nós precisamos entender essa frase, né? Kaet, Hayá, Verne ben Lassará, Ishterra, Vessará, Shomaat, Petá, Haihel, Verhu, Aharav. Vou traduzir. Onde está Sara, a tua mulher? E respondeu Abraão: está aí na tenda. E disse: quando eu retornar, aqui tem uma estrutura gramatical que tem que ser traduzida da seguinte forma: ao pé da letra, como o texto é dito, não está dito assim. Eu vou retornar dentro do período da formação de um ser humano, ou seja, durante um período de uma gestação. E quando eu voltar, Sara terá uma criança nos braços. E aí, Sara ri. Ele diz: darei um filho para Sara, a tua mulher. E Sara, que escutava a entrada da tenda, por trás dele, disse: como eu e meu marido já velhos, não somos mais os que entram nos dias, nosso costume parou de existir, não temos prazer, não há orgasmo, a relação sexual já cessou, né? A tradução não aceita colocar isso, pelo menos ninguém coloca, mas é o que está escrito aqui, é o que Sara pensou com ela. Sara está lá pensando dentro da tenda. Somos velhos. E riu Sara.
Então o Senhor perguntou a Abraão: agora quem está falando é Deus, não é anjo. Dois estão em silêncio. Um está dialogando com Abraão e com Sara. Com Abraão diretamente. Sara está dentro de casa. Ele está falando porque está vendo a mente de Sara. Vendo os pensamentos de Sara. Ele viu que Sara riu quando ele falou: ela vai ter um filho, vou te dar um filho. Não é Ismael que será teu descendente, mas um filho que vai nascer das tuas entranhas, do teu sêmen. Linguagem mais comum, um do teu lombo. Se esgotou o tempo para mim. Não tenho prazer e o meu Senhor é velho. Vá odni zaken. Vá yomer Hashem. El Abraham. Lama ze zaka. Lama. Por que isto da parte de Sara? Por que se riu Sara? Aleluia. Lama ze zaka. Sara Leomor, dizendo: Aaf uminan eled vaeni zakneti. Sara disse: acaso ainda realmente gerarei eu? Eu envelheci. Estou velha. E Deus responde para Abraão: Sara está rindo de quê? Aí ela se assustou: não, eu não ri. Eu não ri. E Deus falou: riu sim, Sara. Porque é para rir mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele responde a Abraão, porque ele está falando com Abraão. Deus nunca, dificilmente vai se dirigir, nunca não, difícil, acabamos de ver que ele se dirigiu a Agar. Mas Deus, quando fala com um casal, Deus se dirige ao homem. Só em segundo plano ele vai à mulher. Lembra lá de Gênesis 3? Comeste tu, Adão, do fruto da árvore que eu disse que não comeste? A mulher que tu me deu. Então ele foi depois na mulher, mas primeiro ele foi no homem. E ele diz a Abraão: por que Sara se riu? E ela: não ri. Raepalê, acaso será impossível para me Yehová, para Hashem, alguma coisa? Para a época determinada, retornarei, Eleija, a ti. Eu vou voltar a você. Como o tempo de um vivente, e para Sara, ou nos braços de Sara, haverá um filho. Negou Sara, dizendo: não ri. Vati Haesh, Sara, Lemor, Ló, Zarkti, que Iarea, porque temia. E disse Deus: Ló, porque Zarkti, o Tav aí tem um Dagesh e um Shivá. Um duplo Shivá aqui. Zarkti. Riste. Tu riste, Sara. E levantaram desde ali os homens
e olharam para baixo sobre a face de Sodoma e Abraão, que ia com eles para o acompanhar. E disse a Deus. Abraão começa a conversar com Deus. Então, duas coisas ficam claras quando nós lemos aqui no texto hebraico. Não são 3 anjos que visitam Abraão. E não há trindade nenhuma aqui. Deus estava com 2 seres que tinham o poder de extermínio. Existem anjos que têm o poder de exterminar, varrer da existência nações inteiras. E Deus chamou 2 desses varões, desses seres, para o acompanhar. Mas o texto hebraico deixa bem claro que só um deles é o Deus Santo, Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus que falou com Moisés, o Deus que elegeu Davi como aquele dos lombos de quem sairia o Machia, o ser humano que seria a encarnação dele próprio. Então é muito importante nós olharmos e abandonarmos essas tradições, que são tradições, são teorias baseadas em tradições contadas por pessoas há 1500, 1700 anos, uma época em que nós não existíamos e os que existiam muitas das vezes não tinham condições e habilidades para consultar o texto hebraico. Não havia um domínio mais amplo, como acontece nos nossos dias, de uma técnica de tradução apurada para que a gente possa entender o que Deus está nos revelando. Para que a gente não fique preso a heresias, a ensinamentos distorcidos, que se tanto dano não causa, não nos edifica, não nos acrescentam nada. Esse é um dos principais textos que em toda a teologia sistemática você vai encontrar como um texto de sustentação da chamada doutrina da Santíssima Trindade. E quando você analisa o texto no hebraico, somente com a ajuda de um texto interlinear, que fica muito mais fácil, você vai ver que não tem nenhum ensinamento de trindade aqui. Não há nenhum ensinamento de uma doutrina da trindade. Há apenas uma narração de um evento que aconteceu na vida de Abraão, em uma época em que Deus vem ao encontro dele, para dar a ele a notícia que dali a quase 1 ano ele seria pai do próprio filho dele, que seria o herdeiro, e que daria assim início com ele a linhagem do povo de Deus, de Israel. E não que seria um filho de Agar, ou o seu fiel escravo, como é mesmo o nome dele? Eliezer. Mas Deus vem dizer a ele: você terá um filho. E você terá um filho com Sara. E Sara achou aquilo estranho. Falou: eu já estou com 90 anos. Marido está com 99 anos. Como é que é isso? O útero já está seco. Não ovulo há anos.
E Sara achou graça daquela coisa. Sara viu aquilo como uma piada. E Deus disse lá de fora: por que você está rindo, Sara? Não, eu não ri. Eu sim, Sara, mas é para rir mesmo. Mas eu te pergunto, Sara, porventura haverá alguma coisa impossível para Deus? Glórias a Deus, aleluia. E ele trata tudo o que tem que tratar ali com Abraão e segue com os seus auxiliares em direção a Sodoma e Gomorra. Os dois foram na frente e Deus ficou para trás com Abraão, e Abraão foi intercedendo por Ló, que tinha negócios muito bem estabelecidos na cidade de Sodoma, e sua família, uma família de comerciantes muito prósperos e pessoas de autoridade reconhecida na cidade, uma família bem estabelecida ali, e tudo aquilo ia se acabar em algumas horas. E Abraão, percebendo a situação, porque Abraão tinha uma relação com Deus muito íntima, muito forte. Abraão tinha revelações de Deus, e Abraão sentia que algo terrível, muito terrível, ia acontecer com toda aquela região. 5 ou mais cidades iam ser dizimadas, queimadas de tal forma que só sobraria cinzas de construções e de pessoas e animais. Tamanha era a ira de Deus sobre aquele povo. E Abraão intercede por sua família, pelos seus parentes. Então nós fizemos aqui uma leitura, né? Eu fui aqui até o verso... Eu nem vi na Bíblia, eu li tudo aqui no texto interlinear. Eu fui até o verso 14. Até o verso 14, tá? Eu fui até o verso 14. Gênesis 18 até o verso 14. Perdoe o meu hebraico, o truncado aí, né? Mas lendo aqui e passando para vocês, dentro do meu pequenininho conhecimento de alguma coisa, coloquei em ordem para que você possa ter as ideias, né? Mas deixando bem claro que em momento nenhum Abraão fala com Elohim, ele fala com deuses, e em momento nenhum Abraão se dirige a 3 seres. Apenas quando vai falar sobre a água para lavar os pés, ele fala: vou trazer água para que vocês lavem os vossos pés. E quando vai preparar a comida, ele disse: trarei comida para que vocês se sirvam. Mas quando ele se dirige a Deus, está no singular. O que prova que Deus é um dos 3 e não os 3. E que, portanto, usar este texto como base para a doutrina da Trindade, tratando no cabeçalho como 3 anjos visitam Abraão, e depois no texto dando a entender que se trata de uma manifestação trina de Deus, é forçar o texto a dizer o que ele realmente não está dizendo. Prosseguiremos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você.